Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar sequência ao nosso conteúdo, às nossas aulas remotas. Hoje a gente vai destacar a utilização do novo material didático, referente à unidade 3. Especificamente, nós vamos começar a falar sobre o continente europeu e hoje sobre os aspectos naturais, correspondentes geográficos relacionados à geografia física. Tá bom? Então pega o material, acompanha essa nossa videoaula e vem para a tela comigo. Ok? Nós temos uma paisagem linda, referente a um dos pontos turísticos da Europa. Especificamente falando, nós estamos mostrando a paisagem da Grécia. Para quem não conhece, o país, historicamente riquíssimo, onde influencia bastante o mundo ocidental, certo? As nossas referências de estudo, as nossas referências de conhecimento estão ligadas a esse pensamento, certo? Que se origina na Grécia, beleza? A Europa em si, quando se fala, solitariamente, quando se utiliza a expressão Europa, nós fazemos uma associação a um continente grande. Grande em qual sentido? No sentido econômico, no sentido social, mas vale destacar que em área trata-se de um pequeno continente, tá bom? E em contribuições históricas, aí sim a Europa novamente retoma a liderança, tá bom? Então, quando se fala novamente em Europa, agora eu quero que vocês trabalhem, certamente vocês. O que vem na cabeça? Professor, quando eu lembro de Europa, eu lembro de Torre Eiffel, uma sociedade desenvolvida, aspectos culturais extremamente relevantes. Eu penso em turismo, eu penso em tanta coisa, professor. Pois bem, a Europa é tudo isso, ok? Mas nós não devemos esquecer da questão natural, da questão física, que é o nosso primeiro ponto de entendimento destas nossas aulas específicas sobre o continente europeu, tá bom? Vamos passar aqui um pouquinho e vamos ver o que é que nós vamos compreender neste capítulo, O que é que espero que vocês saiam daqui sabendo sobre a regionalização do continente, como também as características naturais desse continente. Então, quando a gente acabar, certo, este conteúdo, este capítulo, vamos fazer uma reflexão. Será que eu entendo, certo, como está regionalizado o continente europeu? E será que eu sei, será que eu aprendi, certo, o suficiente sobre as características naturais deste continente? Então é necessário você ter, uma observação, uma participação, certo? Acompanhando, para que você saia aprendendo, certo, o que é pedido. Sobre os aspectos naturais, certo? Muitas paisagens europeias, como a paisagem representada na imagem de abertura, foram eternizadas, ok? No cinema, nas pinturas. No entanto, existem poucas paisagens no continente europeu que ainda não passaram por uma intervenção humana. Bem, logo a Europa, como conhecida como o Velho Mundo ou o Velho Continente, houve aí historicamente uma grande utilização dos seus recursos, que levou a população europeia a buscar riquezas naturais em outros locais, como o continente americano, como o continente asiático ou como a África, certo? Mas quais são as paisagens naturais que você realmente conhece no continente europeu? Elas sofreram ou sofrem alterações pelo ser humano? Quais são estas? Pensem comigo aí agora. Quais são as paisagens naturais da Europa que você conhece? Se elas sofreram ou sofrem alterações pelo ser humano? E por fim, que paisagens são essas? Pensou? Ok.
Agora vamos continuar, vamos falar sobre regionalização. Para quem não lembra, né, regionalização significa divisão, certo? E a Europa, ela é regionalizada, beleza? Principalmente ali em duas maneiras. Uma que vai regionalizar o continente em Europa Ocidental e Europa Oriental, que traz questões históricas, né? Principalmente relacionadas ao período da Guerra Fria, onde a Europa, né, e o mundo oriental está sob influência socialista, então se desenvolve de uma maneira bem peculiar ao mundo ocidental, ou a Europa Ocidental, que vai se desenvolver de uma maneira mais eficaz, mais rápida. A princípio, né, sobre as questões físicas, eu queria que vocês fizessem uma observação comigo, acompanhassem aí na apostila de vocês, ó. A Europa é o menor dos 5 continentes do mundo, apresentando uma área de 10,18 milhões de quilômetros quadrados. Observem isso, ó. A Europa é o menor dos 5 continentes do mundo. Professor, tem uma observação, né, estranha. Vamos ali contar os continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania. E eu aprendi que a Antártida é um continente, realmente, mas nós não temos uma habitação. Então, por isso, certo? Em alguns termos, ela é retirada, certo? Ela não se conta, não é contabilizada, tá bom? Então, para termos uma noção do tamanho desse espaço, só o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, então, que o Brasil é quase do tamanho da Europa? Exatamente. Se a gente conseguisse colocar, certo, o mapa do Brasil a partir da mesma escala geográfica aqui em cima dessa imagem, nós perceberíamos que o Brasil perde em dimensão por pouca coisa, certo, para a Europa. A Europa é um pouquinho maior do que o território brasileiro. Esse território, esse continente, conta com 49 países independentes, reconhecidos pela ONU. 49 países independentes, reconhecidos pela ONU, como apresenta o mapa ao lado, beleza? Vamos descer um pouquinho, ó. Se considerarmos os critérios histórico, social, econômico do continente europeu, nós podemos separar nessas duas grandes maneiras, né? A Europa Ocidental, com países mais desenvolvidos e com melhores indicadores socioeconômicos, e a Europa Oriental, conta com países menos desenvolvidos, apesar de mundialmente a maioria ser considerada desenvolvida. Gente, se eu também perguntar para vocês, né? Citem 5 países, 6 que vocês conhecem da Europa. A maioria de vocês vai citar os países da Europa Ocidental. A Europa Oriental, ela é a mais esquecida, né? Pois foi o lado que saiu, vamos dizer, atrás nesse período de Guerra Fria. Beleza? Esse em tempo é bom que vocês acompanhem, né? Ó, a principal forma de regionalizar os países do continente europeu é a regionalização com critério geográfico, né, que leva em conta a localização dos países no continente. Nessa regionalização, a Europa é dividida em meridional, ocidental, setentrional e centro-oriental. Então, nessa regionalização geográfica, nós podemos dividi-la em 4 pedaços, em 4 regiões. Lembrem disso. Sobre a geologia. Como assim estudar a geologia, né? A geologia diz respeito à formação geológica, à formação rochosa e associada diretamente ao relevo, certo? Que é o modelo da superfície terrestre. Então, a Europa está assentada sobre a placa tectônica euroasiática, que compreende grande parte dos continentes europeu e asiático, lembrando, certo, daquela grande massa territorial chamada de Eurásia, que a gente já vinha
destacando e acompanhando, né, dos últimos capítulos. Assim, há uma instabilidade geológica na porção sul do continente europeu, próximo à borda da placa euroasiática, ok? Que já se encontra na placa africana. A área de maior atividade geológica é a Islândia, tá? Essa ilha é o ponto mais alto da cordilheira Mesoatlântica, que é uma cadeia, né, que corta o oceano no sentido norte e sul, que foi formado pelo derramamento do magma, né, na separação das placas euroasiática e norte-americana. Na Islândia, então, são comuns terremotos e atividades vulcânicas. Diferentemente do território brasileiro, né, que isso não é comum, pois nós não estamos numa região de borda, nós estamos centralizados na placa sul-americana, tá? Aí tem um para saber mais, que é importante que vocês possam acompanhar, fazer a leitura posteriormente, tá bom? E o desenvolver e aplicar. Atenção, essa é uma atividade que vocês deverão fazer ao encerrar esta aula, né? Deverão fazer a leitura e da leitura realizar a atividade. Chegando até o relevo europeu e assim suas cordilheiras. A gente pode destacar logo de cara, certo? A diferença existente em altimetria no continente europeu e logo perceber que na região mais ao sul, certo? Nós temos as maiores altitudes do continente, certo? Assim, também, majoritariamente, perceber que o nível do mar, ou seja, o nível mais rebaixado, ele está, né, na maior parte do território europeu. Então, predominantemente, a Europa é um continente de altitudes modestas, baixas, beleza? A porção norte da Europa apresenta uma formação geológica antiga, certo? Com planaltos bastante desgastados, ou seja, o tempo já veio rebaixando, tá bom? E assim, é um relevo onde predominam as planícies, mas que também há alguns planaltos, certo? E alguns dobramentos modernos também existentes. O RA, realidade, certo? Aumentada, onde vocês deverão exercitar esse conteúdo em casa. É importante que vocês possam fazer isto, beleza? Para dar uma maior amplitude, para dar um maior conhecimento, certo? A respeito do tema que nós estamos discutindo e abordando hoje. Então, eu vou ficar por aqui, certo? Espero que vocês possam ter acompanhado, certo, adequadamente esse conteúdo. Nas próximas aulas, a gente volta a falar especificamente do continente europeu de uma forma mais, né, assim, vamos dizer, precisa, certo? A atividade disponível na agenda de vocês. Espero que vocês acompanhem, né, para melhorar o entendimento, os estudos de vocês. E deixo aqui meu grande abraço e até a próxima aula.